Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Delane Recebe, na TV Jornal da Cidade, com temas relacionados à espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre suicídio, um tema que tem incomodado muitas pessoas. E com isso, nós estamos trazendo os nossos convidados de hoje, que é o pastor Cristiano Lima e o pastor Daniel Lopes, da Assembleia de Deus daqui de Sete Lagoas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. A gente se sente alegre de poder estar participando deste canal. É um assunto tão importante que a gente estamos vivenciando nesse tempo, que é a questão do suicídio. Então será um prazer bater um papo com você, Adelane, para que a gente possa também expressar para a sociedade um assunto que fica tão oculto e de tal importância para a população. É um problema social grave que enfrentamos hoje e muita gente não procura ajuda por medo, por timidez, e a gente expondo, colocando uma matéria assim no ar, ajuda muitas pessoas a desenvolverem, a procurarem ajuda, a se resolverem. Então é muito importante esse tema de hoje. Pastor Cristiano, estamos aí no mês de setembro, Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Na visão da religião evangélica, da Assembleia de Deus, você como pastor, como membro, como líder espiritual dentro do seu templo, como que você vê a questão do suicídio cada vez mais aumentando, não só no país, mas em todo o mundo? A gente vê isso com outros olhos. Porque eu falo outros olhos, por causa da religião que nós vivenciamos, que é a evangélica. Porque há muito tempo a gente fechava os olhos para a questão da enfermidade da alma, mas, graças a Deus, abrimos os olhos sobre isso, porque muitas vezes a gente sempre tinha de espiritualizar tudo, mas muitas das vezes a enfermidade da alma precisa de um tratamento psicológico, precisa de um tratamento médico, tanto também o lado espiritual. Então a gente estamos abrangendo bastante sobre esse assunto. Inclusive a gente tem um canal de estudo que no nosso trimestre passado falou sobre a enfermidade da alma. A gente abordamos muito assunto sobre o suicídio. A gente está dando atenção com muita ênfase sobre esse assunto. Um assunto muito importante que a gente está vivenciando, um crescimento de suicídio muito altíssimo em falar no Brasil e tantos outros lugares. Pastor Daniel, diante do nosso irmão, o pastor Cristiano narrou, o suicídio então seria a alma que está adoecida, a alma que está enferma, está precisando de tratamento? Sim, em parte sim. Na verdade, o suicídio divide, entre os grupos de pessoas que suicidam, divide em 5 grupos. O suicídio que ocorre mais no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, na verdade, primeiro não é por pessoas doentes, mas sim por pessoas endividadas. Esse em questão de nível mundial, por pessoas endividadas. Em segundo lugar, é por decepções amorosas, que é entre adolescentes e pessoas que talvez não tiveram frustrações na infância, e isso acarretou em problemas psicológicos. Mais tarde, enfim, não estão preparados para ter decepções amorosas. São a segunda classe. A terceira classe de suicídio é do heroísmo. Parece que não, mas quando fala de heroísmo também, inclui também os homens bombas no meio. Não é bem um ato heróico, mas a Organização Mundial da Saúde inclui tudo junto. Certo. E depois vem os problemas sociais, que assim começam as enfermidades da alma. Os bullying, né, na escola, os apelidos, enfim, que são coisas antigas que hoje tem uma nova roupagem. E em quinto lugar, apenas em quinto lugar, são pessoas com doenças mentais e emocionais, que está em quinto lugar. Quer dizer que as primeiras 4 classes, principalmente a primeira classe, não são de pessoas doentes, mas são de pessoas sadias, que é a classe do problema financeiro. Mas assim, aí a classe de problemas mentais e emocionais se divide em outras subclasses também. Então seria, no caso, essa primeira classe que você nos citou, são pessoas endividadas,
Seria o caso o excesso, o consumismo, o mundo prazeroso, a pessoa, o cidadão querendo sempre mais, e vivendo numa zona, digamos assim, egoística, e com o passar do tempo ela não suporta essa pressão, esse fator, e acaba entrando para o caminho do suicídio. Seria mais ou menos isso ou não? Sim. O que a Bíblia diz, que às vezes o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Às vezes a felicidade está em você se contentar com o pouco que você tem. Ser feliz e ser grato a Deus por aquilo que você tem. Só que hoje a sociedade, ela quer que as pessoas cada vez queiram mais, consumam mais. E assim, eles dizem que a pessoa é aquilo que tem. E na verdade a gente é aquilo que nós temos dentro de nós. Que é a nossa espiritualidade, Jesus conosco, o nosso caráter, a nossa personalidade é o que nós somos, que tem que definir nós. Só que a sociedade coloca que o homem é aquilo que tem, e isso acarreta uma pressão. O homem sempre quer buscar mais, nunca se contenta com o que tem, e não consegue gerir a sua vida financeira. E muitas vezes a dívida, porque não consegue gerir a sua vida financeira, acaba chegando a cometer o suicídio. Pastor Cristiano, no aspecto desse momento atual que o país está vivendo, essa crise financeira, esse processo, vimos aí jovens cometendo suicídio, adolescentes, né, pessoas da terceira idade. Então a gente percebe que o suicídio ela não está ligado diretamente só à condição social, como o nosso irmão e pastor Daniel acabou de nos citar. Mas dentro da própria igreja, no tempo de vocês, há um trabalho, digamos, específico, uma terapia onde o indivíduo pode buscar um suporte, um recurso, tentando sair dessa situação? Sim, existe. Inclusive, no nosso templo, a gente tem toda quinta-feira o hospital da alma, né? Clínica da alma. A gente temos uma clínica para tratar da alma dessas pessoas. Porque a gente entende que muitas das vezes, por essa alma estar enferma e não ter um suporte espiritual para que ela venha ter uma ajuda para que ela possa ser curada, igual a gente estava conversando. Às vezes a gente deve ser curado de dentro para fora. E isso é muito importante. Temos sim um trabalho para que essa cura venha começar no nosso, dentro de nós, para que venha a gente realmente ser curado desses pensamentos, dessa tristeza, dessa angústia que muitas das vezes, dessa dor profunda, porque às vezes quando a pessoa comete suicídio, ela tem uma dor profunda dentro de si. Então é necessário curar, arrancar essa dor que existe dentro da alma dessa pessoa. E aniquilar essa dor, tirar essa dor, seria fundamentado à base desse tratamento evangelho, de uma terapia mais concentrada, específica com esse irmão, com essa pessoa que chega na igreja, às vezes desesperada, ela muitas das vezes ela nem sabe por que ela foi ali. O sofrimento está de tal forma que ela acaba perdendo, digamos assim, o controle da situação. E o papel de vocês, no caso da Assembleia de Deus, é resgatar essa pessoa, consequentemente resgatar a sua alma. É isso? Isso mesmo. Ela chega desesperada, a gente está lá para dar o suporte, para ouvir, porque hoje em dia muitas pessoas elas quer falar com alguém, quer expressar com alguém, da sociedade não quer ouvir. A gente está ali para dar atenção total para essas pessoas, para dar o suporte total, apresentar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Jesus ela nos dá conhecimento sobre todas as causas. E o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala que muitos perecem por falta de conhecimento. Então a gente está ali para instruir o caminho que deve andar, a vida sadia que a pessoa deve se levar. Isso tudo é muito importante. Há casos em que, por exemplo, o próprio cidadão ele já não responde mais pelos seus atos, ele está num estado de total alucinação, perturbado, digamos assim, mentalmente. Há casos em que a família pede suporte, apoio, vocês vão à casa e prestam essa assistência ou não? É só mesmo tem que levá-lo ao templo, à igreja? Vamos, prestamos assistência. Todo contato que a gente tem, de imediato, a gente sempre está lá presente para estar atendendo
e dando suporte a essa pessoa que está precisando. Isso é de praxe do nosso meio da Assembleia de Deus, de sempre estar atendendo e ajudando o nosso próximo, né? Que é o mandamento do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem como o seguidor da palavra do Senhor Jesus cumprir esse mandamento que o Senhor tem nos ordenado. Nós possamos amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Então a gente sempre está pronto para ajudar e está atendendo qualquer pedido que for feito. Na verdade, assim, no nosso ministério, existem alguns grupos específicos. Existe um grupo de missões, de pessoas que querem voltar para missões, existe pessoas que têm um curso de capelania, ajuda em hospitais, orfanatos, creche. E existe também o culto nos lares. A pessoa leva a igreja para dentro de casa, um culto rápido. Isso, assim, traz uma aproximação da igreja com o povo. Às vezes, pessoas que nunca foram na igreja conseguem assistir um culto, porque eu tenho um parente, uma mãe, alguém que convidou a igreja para vir em casa, e ali começa a interagir. São pessoas que às vezes não saem do quarto, não convivem com ninguém. Às vezes a gente faz o culto na sala, a pessoa está no quarto, mas está ouvindo. E às vezes já é uma brecha, já é um motivo a pessoa se aproximar. E às vezes a gente consegue já começar uma interação, interagir com essa pessoa e ajudar essa pessoa de alguma forma. É um trabalho voluntário, né? A gente percebe e ter essa finalidade de aproximar Deus na vida da pessoa. Isso. E no caso, consequentemente, desses irmãos, desses cidadãos que estão pensando em suicídio, é uma forma de prevenir, né, o ato em si. Uma vez que, embora o próprio pastor Cristiano, né, momentos antes de iniciarmos a gravação, ele estava comentando aqui nos bastidores que a cura está dentro de nós, do próprio ser, não é isso? Isso. E o interessante também é que o trabalho é um trabalho mais profundo. Acho que não só da igreja, mas como toda a sociedade. Hoje vivemos um momento assim que as pessoas estão muito frágeis, mas por causa de perca de valores familiares. E um dos papéis da igreja, o principal papel da igreja na prevenção de suicídio, que parece que às vezes está longe ainda, começando com uma criança, através de uma escola bíblica dominical, no ensinamento, enfim, é tentar resgatar valores familiares, que hoje se perdeu e as pessoas crescem sem limites, crescem sem princípios, e quando são confrontados com alguma situação difícil, as pessoas não estão preparadas para enfrentar a realidade da vida. Então a igreja, além de fazer um acompanhamento com pessoas que estão doentes, a gente faz também um trabalho de prevenção com crianças. E um trabalho de prevenção também, tentando resgatar valores que trazem, na verdade, uma capacidade para o cidadão, para a pessoa suportar pressões mais tarde, que infelizmente todo mundo tem pressões, problemas todo mundo tem. Sim, claro, com certeza. Então o tratamento ali, a prevenção já começa desde cedo. Desde cedo. E no caso, quando você se fala cedo, na Assembleia de Deus, no tempo de vocês, tem espaço para as crianças? Como que tem a separação de ciclo por idade? Como que é feita essa dinâmica? Tem toda a separação. Tem a classe das crianças, tem a classe dos jovens e tem a classe adulta. E cada um vai ter o seu ensinamento de acordo com a sua faixa etária de idade, para que possa ter um entendimento claro e absorver tudo aquilo que foi ensinado para elas. Então tem toda essa divisão, todo esse suporte, para que possam todos ter um bom aprendizado acerca da palavra de Deus. O que me chamou a atenção há um tempo atrás é que um líder religioso cometeu suicídio. Então vejamos que é um fato preocupante. Um líder, uma imagem pública, um líder religioso cometeu suicídio. Na sua visão, o que você tem a dizer sobre isso? Um líder religioso cometeu suicídio. São várias linhas de correntes que a gente pode entender. A gente estava até conversando com o pastor Daniel, a gente estava falando sobre uma enfermidade que muitas vezes pastores conseguem atingir essa enfermidade, que é a síndrome de Bornau. Síndrome de Bornau. É uma enfermidade que a gente, que se lidar com o público, tem uma facilidade de acarretar e sofrer esse síndrome. Esse síndrome muitas vezes leva a pessoa a estresse e às vezes, nesse caso, eu acho que aconteceu no pastor estar com essa enfermidade e acabou tirando a sua vida.
Porque, na verdade, foi assim, não foi um pastor, foram alguns pastores. Mas o que a gente tem que entender, na verdade, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, toda pessoa que tem uma religião, elas são menos propensas ao suicídio. Isso assim, quando você vai ouvir de algum religioso, alguma pessoa que tem alguma crença, é mínimo. Às vezes a gente parece que foi tantas pessoas, parece que é muito, mas na verdade são mínimo. Entre as pessoas que suicidam mais são os ateus. Principalmente se você pegar o Japão, são um país que vive em estado de calamidade, já declarou estado de calamidade, você liga a televisão japonesa o tempo inteiro, de 5 em 5 minutos, fazendo trabalhos de prevenção ao suicídio. E outro país assim, que o suicídio é muito grande, é um país totalmente de pessoas ateus também, é a Áustria. Enfim, que tem um índice de suicídio muito grande. Agora, no Brasil, enfim, a gente tem alguns casos, na verdade, de religiosos de várias correntes, evangélicos e não, com depressão, e alguns cometeram suicídio. Essa síndrome de Bornau, ela é tipo a antiga estafa. Você falava, estressou, tá com estafa. Surtou. É o seguinte, isso é uma síndrome que ela comete policial, bombeiro, professoras têm sofrido muito com isso, todas as pessoas que lidam com pessoas. Empresários que lidam com muita gente têm essa síndrome. O índice de empresários suicidando é muito grande. E são pessoas que têm uma vida boa, têm uma relação social boa, têm condições financeiras, mas essa estafa o tempo pobre para essa enfermidade, na verdade. Que na verdade ela não é considerada uma enfermidade da alma, não é considerada uma enfermidade da mente, é do corpo. Só que ela agrava outras enfermidades. Então, assim, muitos líderes religiosos, às vezes, assim, pela dificuldade de trabalho, de lidar com pessoas, acaba-se ficando em exaustão. E pode ocorrer, se não procurar ajuda, porque os líderes religiosos nós temos um problema. Porque às vezes as pessoas veem a gente como super-heróis. E então a gente não quer mostrar fraqueza para os nossos liderados. E isso agrava um problema grave para a gente. Ou seja, vê vocês como um exemplo. Isso. E isso exerce uma pressão emocional que vocês, no conceito do outro, não pode errar. Seria isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E assim, todo mundo é humano, todo líder é capaz de errar, e a gente quer estar sempre... E as pessoas veem a gente como alguém perfeito, como super-herói, coisa que não somos, porque perfeito foi só Jesus. E acaba assim, aquela pressão é grande, e as pessoas trabalham demais, até esquecem às vezes assim que dedicam demais a uma obra. E às vezes não o dono da obra, que é Deus, né? Sim, às vezes claro. assim, buscam, o líder muitas vezes foca mais em exercer um trabalho, em multiplicar a igreja, em fazer alguma coisa, e isso traz uma estafa, traz um cansaço, determinado síndrome de Bornau, e às vezes pode acontecer, no último caso, de cometer um suicídio. Dá um surto e acaba cometendo. Isso. Então seria o religioso que cometeu esse suicídio naquela passagem que Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Seria isso? Não. É uma doença, é uma enfermidade. A questão assim, da salvação, a gente não entra em mérito porque é uma coisa que pertence apenas a Deus. Sim. A gente acredita que, lógico, num termo geral, quem suicida não é salvo, num termo geral. Mas, assim, especificamente alguém, eu não posso julgar, que pertence a Deus. Pastor Cristiano, Pastor Daniel, agradecemos a presença de vocês e franqueio a palavra para que vocês deixem a mensagem final. Amém. Nós que queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, nos concedendo. Eu tenho certeza que vai ser de muito valia esse nosso bate-papo. Sei que muitas pessoas vão estar visualizando, e que possa tirar proveito deste bate-papo que a gente teve nesse dia. Eu agradeço que possamos aí ter mais outras oportunidades juntos em nome de Jesus. Se Deus quiser. Bem, tem um assunto muito pertinente, muito interessante. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade e deixar uma mensagem para nossos telespectadores que o mais importante em qualquer situação da vida é procurar ajuda. O próprio Jesus, quando estava lá no Getsemane, perto da morte iminente, sabendo que iria sofrer a morte de cruz,
Ele foi para os seus discípulos porque a Bíblia diz que ele estava em angústia de morte, angústia profunda de morte. Ele foi aos seus discípulos procurar ajuda, os seus discípulos estavam dormindo. Mas ele orou ao Pai e Deus enviou anjos que o consolassem. Se o próprio Jesus pediu ajuda, nós que somos homens não vamos pedir? Então não é vergonha pedir ajuda. Estamos sempre dispostos a procurar ajuda, porque para tudo tem jeito nessa vida. Muito obrigado. De nada. E vocês, amigos, irmãos que nos acompanham e acompanharam essa entrevista. Agradecemos a todos. E lembramos que estamos no nosso canal no YouTube e no Instagram, @Delane Lavarini. Lembrando que Delane é com 2 N's. Agradecemos também a TV Jornal Cidade, de Pouso Alegre. Um forte abraço e até o próximo programa.